muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. E o tema da aula de hoje é a programação do efeito gravidade e do efeito pular. Então agora a gente vai para um outro nível no nosso projeto, a qual a gente vai começar a praticar mais ainda a programação e a gente vai definir agora funções mais elaboradas, mais sofisticadas. Então agora vocês vão precisar se dedicar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de atenção na videoaula do professor, ok? Bom, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender por meio da programação de blocos, a qual a gente já vinha treinando no nosso Scratch, e a gente vai programar um efeito chamado efeito gravidade, o qual um determinado objeto, no nosso caso o personagem, ele vai, por meio de um comando, ele vai desempenhar o efeito da gravidade. Nós iremos também programar um efeito de pular. Então, uma determinada função, ela será acionada por meio de um botão. A gente vai escolher um botão do nosso teclado e a partir do acionamento desse botão, o botão ele vai ativar essa etapa da programação e o nosso personagem, o nosso objeto, ele vai desenvolver o efeito pular. Então, por meio da programação, nós iremos programar o efeito gravidade e nós iremos programar o efeito pular. E agora a gente vai lá para o nosso ambiente de desenvolvimento, programação e aprendizagem. Estando no nosso ambiente de aprendizagem, de programação e desenvolvimento, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer nessa atividade é criar uma variável. Então a gente vai criar uma variável. Essa variável ela vai se chamar speed. Okay? Então a partir de agora a gente tem o nome de uma variável, ela se chama speed. Na etapa a gente vai colocar um controle. Controle, não um evento. Então quando a tecla, eu vou definir a tecla, a gente vai definir como a barra de espaço. Então, utilizando essa função, quando a tecla barra de espaço for pressionada, e agora eu vou usar minha variável, mude a variável chamada speed para 10. Essa etapa, agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a criação de um novo bloco. Então, a gente vai clicar aqui em meus blocos, criar novo bloco, e a gente vai definir esse bloco como gravidade. Pronto, tem um novo bloco chamado gravidade. Então a gente vai pegar o nosso bloco gravidade e agora a gente vai colocar um movimento. O que a gente precisa escolher? A gente vai mudar o Y, a gente vai adicionar um determinado valor a Y. Por isso que é importante a gente compreender agora o plano cartesiano que foi comentado lá na aula inicial a respeito do nosso cenário. O primeiro cenário que nós colocamos foi o plano cartesiano e agora a gente precisa entender qual a diferença do x e do y. E aí eu reforço a importância da aula do professor de matemática no curso que vocês fazem lá na escola. É importantíssimo a gente compreender isso. A maioria das vezes a gente acha que as coisas que o professor lá na sala de aula ele vai ensinar, a gente não vai usar. Essa daqui é uma prova prática de tudo que a gente aprende lá na escola, de uma forma ou de outra a gente acaba utilizando na vida real. Nesse caso, para a produção, a programação de um jogo, ok? Bom, após adicionar esse bloco de adicionar o 10, esse valor aqui ele vai ser variável. O que eu quero? Aqui eu quero a minha variável. Então eu vou pegar o speed e eu vou arrastar aqui, ó. Então eu quero que adicione o speed ao y. E a gente continua. Na próxima etapa a gente vai adicionar um outro valor. Eu quero adicionar 0,5. A minha variável speed é o que vai dar a impressão da gravidade de fato. Nessa etapa, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai programar de fato a tecla espaço para que a gente consiga fazer o teste. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de um controle, ou melhor, preciso de um evento. Quando a tecla espaço ela for acionada, eu quero
mudar a variável speed para 10. Mude speed para 10. Agora a gente vai utilizar uma estrutura condicional de repetição. Então eu quero que sempre ela faça o quê? Aplique a gravidade. Então aqui ela entra num laço, a gente chama laço infinito, tá? Então esse laço ele sempre vai ocorrer. Vamos fazer um teste para ver se deu certo? Beleza, pulou. Se eu apertar a tecla de espaço, ele dá o efeito de gravidade. Pode perceber ó, que toda vez que eu aperto a tecla espaço, ele impulsiona o meu objeto para cima e dá a impressão de gravidade, queda livre. Pessoal, a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Então a gente conseguiu de fato criar por meio da programação o efeito pular e o efeito gravidade. E agora a gente volta lá na nossa apresentação. Como eu havia falado no nosso desenvolvimento, vou deixar uma atividade para vocês. Então, com base na videoaula de hoje, faça a programação do efeito gravidade e do efeito pular. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Prestem bem atenção quais são os tipos de objetos que nós estamos utilizando para a programação e eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Espero que todos tenham gostado da videoaula de hoje. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e, se possível, deixem o like. Mais uma vez, contem sempre com o professor William. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Valeu!